Sejam todos bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa com o tema A Questão Palestina, Hannah Arendt. Como é comum entre escritores de renome, Hannah Arendt guardou em sua gaveta uma coleção de textos não publicados. Esses escritos foram produzidos em diferentes ocasiões e com diversos propósitos, e juntos formam um extenso conjunto de documentos que abordam uma ampla variedade de temas. Ao longo de várias décadas, muitos desses textos foram editados e publicados na Alemanha e nos Estados Unidos como compilações. Escritos Judaicos é a versão em português de The Jewish Writings, uma compilação lançada em 2007 por Jerome Cohn e Ron H. Feldman. Este volume inclui praticamente todos os textos anteriormente publicados em The Jew as Pariah, além de uma série de outros textos. A tradução para o português foi coordenada pela professora Cláudia Perrone Moisés, do Centro de Estudos Hannah Arendt, da Faculdade de Direito da USP. Escritos Judaicos é possivelmente a maior compilação de textos de Hannah Arendt publicada até o momento, rivalizando apenas com Compreender. Ela abrange um longo período da vida da autora, desde 1932 até 1966. Conforme o título sugere, os textos se concentram nas questões e condições judaicas, especialmente relacionadas aos desafios dos tempos modernos, em particular no século XX. A organização cronológica do volume, dividido em décadas, destaca claramente a evolução do pensamento de Hannah Arendt sobre o tema, em estreita relação com os acontecimentos do século XX e sua própria trajetória. A mudança dos temas ao longo da compilação oferece uma visão abrangente das questões que envolveram a comunidade judaica, bem como o percurso da jovem intelectual judia e alemã. Ela se viu confrontada com a necessidade de repensar seu lugar na Alemanha dos anos 1930, foi forçada a emigrar para a França e, posteriormente, para os Estados Unidos. Durante esse percurso, Arendt testemunhou com apreensão a criação do Estado de Israel e o aumento das tensões entre judeus e árabes na Palestina. Além disso, ela enfrentou um severo ostracismo por parte da comunidade judaica devido ao seu livro sobre o julgamento de Adolf Eichmann, como já vimos no vídeo anterior. A questão palestina, anos 40-50. Durante a década de 1940, enquanto estava nos Estados Unidos, Hannah Arendt se tornou ativa na promoção da paz no Oriente Médio. Em 1948, ela fez uma declaração pública diante de Menachem Begin, líder do Partido Liberdade, que ela descreveu como uma organização terrorista, chauvinista e de direita da Palestina. Arendt lembrou o trágico evento conhecido como o Massacre de Deir Yassin, no qual um vilarejo árabe pacífico foi brutalmente cercado por grupos de terroristas liderados por Begin no mesmo ano em que o conflito Israel-Palestina eclodiu. Para a autora, a presença de Menachem Begin nos Estados Unidos em 1948 tinha como objetivo principal garantir o apoio americano ao seu partido político nas próximas eleições israelenses. Menachem Begin foi um político israelense que liderou o partido de direita Likud e serviu como primeiro-ministro de Israel de 1977 a 1983. Ele foi um dos principais líderes do movimento sionista, que é um movimento político e social surgido no final do século XIX, com o objetivo de estabelecer um Estado judeu na Palestina, que naquela época era uma província do Império Otomano. O termo sionismo deriva de Sião, um nome bíblico para Jerusalém, e o movimento foi liderado por figuras proeminentes, como Theodor Herzl, que defendiam a criação de um Estado judeu como resposta à perseguição e discriminação sofridas pelos judeus na Europa e em outras partes do mundo. O movimento sionista ganhou força no início do século XX e culminou com a criação do Estado de Israel em 1948. No entanto, a implementação do sionismo na Palestina gerou conflitos com a população árabe local, que se opôs à criação de um Estado judeu em suas terras. A política de expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia e na faixa de Gaza também foi altamente controversa e contribuiu para o agravamento do conflito israelense-palestino.
Begin buscava promover seu programa político para a Palestina na grande comunidade judaica americana, baseado em uma combinação de ultranacionalismo, misticismo religioso e superioridade racial. Arendt se posicionou fortemente contra a adoção de um modelo israelense exclusivista, argumentando, em paz ou armistício no Oriente Médio, que a paz deveria ser o resultado de negociações e compromissos mútuos entre árabes e judeus. Nesse sentido, ela se opôs veementemente à implementação de uma supremacia política e cultural que ignorasse o despertar dos povos colonizados. Hannah Arendt analisa a falta de coexistência pacífica entre árabes e judeus na Palestina com um enfoque crítico. Ela atribui essa falta de harmonia à criação de uma estrutura econômica regional isolada que priorizou o movimento sionista em detrimento da cooperação com os árabes. Arendt ressalta que muitas tentativas de acordos entre árabes e judeus foram esquecidas, e ela critica a ideologia sionista por não levar em consideração a população nativa da Palestina. Isso resultou em conflitos e na guerra, que por sua vez levaram ao deslocamento de árabes e à dominação de um povo sobre o outro, tornando Israel uma questão controversa e contribuindo para a fragmentação da região. Além disso, a região se tornou um campo de batalha para os interesses de grandes potências econômicas. Arendt também discute o significado da política como liberdade, questionando a viabilidade de conciliar as necessidades econômicas dos cidadãos com esse conceito. Ela critica o modelo de Estado-nação, cuja crise começou quase simultaneamente ao seu surgimento. Arendt aponta na direção de um sistema político que deveria promover o sentido da política, onde os resultados materiais decorreriam da ação humana orientada pela liberdade. Nos textos escritos por Arendt a partir do final da década de 1930, encontramos propostas concretas para a estrutura de um novo para os árabes deslocados no interior do Estado. Ela enfatizava a necessidade de cooperação mútua para garantir a sobrevivência nacional. Hannah Arendt defendeu ativamente a criação de um Estado federado binacional na Palestina, buscando resolver os conflitos étnicos de forma abrangente. No entanto, sua visão otimista não se concretizou e prevaleceu a ideia do Commonwealth judaico. Embora suas esperanças tenham falhado, suas previsões sobre desafios políticos no Estado judaico se mostraram acuradas, especialmente sua preocupação com a dependência de influências estrangeiras e o potencial antissemitismo resultante. Ela também antecipou as dificuldades enfrentadas por Israel em meio a um contexto de conflito constante, comparando-o à cidade-estado de Esparta. Quero expressar minha profunda gratidão a todos aqueles que acompanharam o vídeo até este ponto. Se você apreciou o conteúdo, ficaria muito feliz se desse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse com seus amigos. Forte abraço e vitória sempre!